todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos então fazer a nossa prece de gratidão? Então, a partir desse momento, silêncio total. Vamos nos concentrar, que Jesus nos conduz em nossa oração. E assim, divino amigo, mais um encontro. Tantas coisas acontecem, Senhor. O movimento da semana, as dificuldades, os desafios. Mas termos a oportunidade do primeiro dia da semana, o domingo, nós estarmos aqui, lendo o Teu Evangelho, aprendendo à luz da doutrina espírita, o Consolador prometido, que nos dá força, coragem, discernimento e perseverança no bem. Nós lhe agradecemos, Senhor, infinitamente por essa oportunidade, mas que possamos aproveitar bastante esse estudo, que possamos repensar do que temos feito de nossas vidas e que nós possamos, Senhor, num esforço para nos livrarmos do egoísmo e do orgulho, nos tornarmos pessoas melhores. Que Tua paz, Senhor, envolva a todos nós aqui presentes. E nós te pedimos, amor amado, a Tua permissão para iniciarmos mais um Evangelho no Lar. Que assim seja. Então, nós estamos estudando, gente, as causas anteriores das aflições. E hoje eu estava a meditar em torno desse assunto. A gente pensa assim, está no nosso processo, no processo da expiação, muitas vezes, a enfermidade. Então, a lei, ela nos impõe, muitas vezes, a enfermidade como um processo de expiação. Mas a lei não está contando que nós seremos maltratados nos hospitais, ou a lei está contando que nós não teremos um tratamento decente. Não. Isso daí já é requinte de crueldade dos terrícolas, tá? Então a lei, ela me coloca uma enfermidade. Eu nasço com a enfermidade, tá? E a humanidade, o serviço público, os administradores públicos, faz com que isso fique com requinte de crueldade, não dando a oportunidade de um tratamento digno, né? De ter uma medicação, de ter um hospital para isso. Então, não pensem que Deus calculou que a pessoa, além da enfermidade, iria ser tratada de forma desumana. Não. Esse lado aí, lembra, é responsabilidade humana. Além do outro estar com dor, eu ainda proporciono requinte de crueldade, tá bom? Que eu falo humanidade terrena. Ficou claro isso, gente? Para a gente entender até onde é divino e até onde, ou muito mais, aonde é humano. Então, muitos dos nossos sofrimentos não é uma imposição divina, é requinte de crueldade da humanidade terrena. E falando do Brasil, em particular nós, os brasileiros. Ficou claro isso? Então, a doença, lei de causa e efeito. A desigualdade, a falta de respeito, a falta de atendimento, isso daí já é requinte de crueldade dos terrícolas aqui da Terra, tá bom? Então vamos lá para o item 10. Não se deve crer, no entanto,
que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Então, opa, olha que informação. Não se deve crer, no entanto, repetindo, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício, é uma amostra ali, de uma determinada falta. Então, será o quê? Vamos ver. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Então, o que ele está falando? Nem todo sofrimento aqui na Terra é alguém que está espiando. Algumas vezes, e são raras, algumas vezes são espíritos já esclarecidos, um pouco mais evoluído, que solicitam provas, muitas vezes de sofrimento, na dor, para que eles possam se burilar mais rápido. Tia, a gente só burila no sofrimento. Por que a gente só burila no sofrimento? Porque para nós, abrir mão da vaidade, abrir mão do orgulho, abrir mão do egoísmo, abrir mão da prepotência e outras coisinhas mais, para nós é um sofrimento. Tia, explica mais ainda. Se alguém te ofende, você se obrigar a calar, a não revidar, a não responder, mesmo na rede social. Às vezes a pessoa te ofende em uma rede social, não é fácil você calar. Para ti é um sofrimento. Entende o que eu estou querendo falar? Então esse sofrimento é ir de contra, trabalhando as más tendências que tem dentro de cada um de nós. Isso é um sofrimento. Então não pensa sofrimento só um processo de dor física. Não. Existe e, inclusive, nos ajuda até uma evolução maior, que é a dor moral. Pior do que uma dor física, é uma dor moral. É um sofrimento moral, ok? Então, existem casos de pessoas que, ao reencarnar, solicitam: olha, eu queria dar uma evolução aí, aprender mais humildade. Então vamos organizar uma reencarnação em que você terá 1001 oportunidades de exercitar a humildade. Eu recebi um vídeo essa semana que eu achei, porque só gente grande consegue falar de forma muito simples. E era o vídeo da Madre Teresa. E ela dizia que orar é um ato de humildade. Olha que interessante. Você se curvar perante a divindade, você pedir. Então, muitas vezes, como ela diz, quem não ora é o orgulho, é a vaidade. Então, orar é um ato de humildade, entende? Então, muitas vezes, ao reencarnar, a gente solicita passar por algumas situações, aí não é expiação, são provas. Então, expiação. Eu vou reparar o mal que fiz. Então, no processo da expiação, eu estou reparando o mal que fiz. E lembra, volto a repetir, nem sempre a gente já repara em uma outra. De uma forma ostensiva. Papai vai cobrando, vamos dizer assim, vai corrigindo parcelado. Mas às vezes a gente aumenta tanto os compromissos, que aí é aquilo que eu digo, vou ter que frear essa menina, porque senão ela não vai parar. Que aí já quando chega no extremo, entendeu? Então, no processo de expiação, eu vou reparar o mal que fiz. Na provação, não, eu não estou reparando o mal. Eu solicitei passar por provas para que eu pudesse evoluir mais ainda. Eu não tenho um débito com ninguém.
Ai, tia, como é que eu posso saber se o que eu estou vivendo é uma prova ou uma expiação? Vai já explicar, vem aqui comigo. Então, repetindo, não se deve crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente indício de uma determinada falta. Ponto. Muitas vezes são simples provas escolhidas pelo Espírito, simples provas escolhidas pelo Espírito para concluir a sua depuração e acelerar o seu adiantamento. Porque nós não temos o livre-arbítrio? Temos o livre-arbítrio. Então, quando nós estamos no mundo espiritual, nas colônias espirituais, aguardando uma nova reencarnação, então logo, quando eu estou aguardando uma nova reencarnação, nós somos chamados de espíritos errantes, ou seja, espíritos que estão na erraticidade, aguardando uma nova oportunidade para reencarnar. Tia, nós vamos reencarnar até quando? Até o momento em que nós tivermos aprendido todas as lições em relação à vida física. E tia, quando nós já tivermos assim aprendido todas as lições de ordem material, física, o que a gente faz? Agora que vai ficar bom, porque aí nós vamos para as lições de ordem espirituais, que nós não temos nem ideia. O nosso processo de reencarnação, as lições que nós relutamos em não aprender, são lições primárias. As lições que o nosso Senhor Jesus nos trouxe são lições que qualquer um de nós teríamos e temos capacidade de exercer e de fazer. Jesus não trouxe lições para sermos um Cristo. Jesus nos trouxe lições para sermos humanos, nos convidando a sairmos da animalidade para entrarmos na humanidade. Ser humano não é apenas uma questão de estar num corpo humano. Ser humano é uma questão de viver como um humano, que é dotado de razão, de discernimento, de sentimento e de lógica. Então, as lições do nosso Senhor Jesus Cristo não foi para nós nos tornarmos um Cristo. Nós não íamos nem compreender. Por isso que ele simplificou nos falando: amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Só isso. É só essa a lição. Amai-vos uns aos outros. E é essa lição que a gente tema, nos comportando ainda como animais irracionais. Então entendemos o que é uma prova. A provação, eu não fiz mal algum. Eu peço para eu acelerar o meu processo de evolução. Para eu pedir, eu tenho que ter consciência da minha condição espiritual e ter consciência do processo de evolução. Qualquer um pode fazer isso? Não. Só espíritos que estão esclarecidos da condição espiritual. E a grande maioria de nós, os terrícolas, não nos preparamos para a desencarnação. Nem sabemos que somos espíritos. A grande maioria nem sabe que é espírito. Acha que é apenas um corpo, uma personalidade. A grande maioria não sabe da continuidade da vida, apesar de ser cristão. Tem a crença de que vai ficar dormindo, tem a crença de que
vai para o céu, vai para o inferno, né? E vai ficar aguardando o juízo final, e vai ficar aguardando dormindo, né? Então, não consegue ainda entender o mundo espiritual ativo, trabalhando. Lembra quando Jesus diz: deixar os mortos enterrar vossos mortos? Né? Então, deixar o mundo espiritual cuidar daqueles que desencarnaram. Eles cuidam muito bem, recebem muito bem, mas não é só dos desencarnados não, cuidam da gente também. Nessa fala, Jesus queria dizer que há trabalho no mundo espiritual. Deixai os mortos enterrar vossos mortos, cuidar dos vossos mortos. Olha que coisa linda. Mostrando que tem trabalho. Ninguém vai ficar deitado, roncando, esperando. Há uma atividade muito grande. Então, para aqueles que têm já a consciência, eles conseguem escolher. Mas a grande maioria não tem. Quem organiza todo o processo da reencarnação são os nossos irmãos mais velhos, ou seja, espíritos mais evoluídos que nós, que também realizam esse trabalho. O mundo espiritual, gente, tem muito trabalho, muito trabalho. Desencarnar e permanecer por teimosia aqui na Terra é um ato de extrema burrice. Extrema burrice. O que desencarnou, eu brinco, segura na mão de Deus e vai. Não tem que ficar aqui preocupado com A, B, C ou D. Já foi. A gente não pode fazer mais nada depois que desencarna. Não tem como, a gente tem que respeitar o livre-arbítrio. Então, e ficar aqui é mais sofrimento. Então, que eu possa acompanhar os amigos espirituais e me preparar para uma nova reencarnação, se eu voltar para cá. E isso porque tem casos que o espírito permanece por apego. Tem outros não, que são recolhidos muitas das vezes por espíritos perversos, porque são parceiros de perversidade, não é verdade? Olha aqui, para a gente entender, as pessoas confundem que só. A expiação serve sempre de prova, porque toda expiação é uma prova. Por que ela é uma prova? Porque tu pode passar por uma expiação, ou seja, reparar um mal do passado, reclamando, se maldizendo, entendeste? Então você está expiando, mas a prova que tu estás passando dessa expiação, desse sofrimento, tu está tirando zero, porque tu estás reclamando, tu estás te maldizendo. Então não é só expiar, é saber expiar. Aí é a prova, entendeu? Então é uma expiação? É, porque eu estou reparando o mal do passado. E essa expiação é uma prova? É, porque eu posso passar por ela sem reclamar, como eu posso passar por ela reclamando. E se eu passar por ela reclamando, eu vou ser reprovada e terei que repetir essa expiação, que é também uma prova. Ficou claro isso? Toda expiação, ela é uma prova. Por quê? Porque vai depender como eu vou passar por essa expiação. Aí ele diz assim, ó. Mas nem sempre a prova é uma expiação. Então, vamos dizer, volta lá no primeiro que eu comentei. Se eu solicitei reencarnar e passar por uma prova, então foi eu que solicitei, eu não fiz mal a ninguém, então é só uma prova, não é expiação. Vamos falar da riqueza. Vamos dizer que em várias encarnações eu vivi a prova da riqueza, mas eu abusei demais. Abusei demais, não foi pouco não. Explorei, abusei, humilhei. Várias vezes tirei nota 0, 0, 0, chega, você vai ter que expiar. Aí a expiação. Então agora eu vou reparar o mal que fiz. Eu vou expiar a dor que eu fiz o outro passar. Então eu vendo uma situação de miséria. E eu passo por isso, por essa prova, que é uma expiação, mas eu passo reclamando, maldizendo, por que eu não tenho nada, por que o outro tem tudo. Então, é uma expiação? É, porque eu abusei do passado. É uma expiação. E perante a prova, eu estou tirando zero, porque eu estou reclamando. Ok? Agora, vamos dizer que eu estou no mundo espiritual e eu quero desenvolver a humildade.
A humildade. Então eu solicito uma nova reencarnação e digo assim, eu gostaria de ir com uma limitação física, uma perna mais curta que a outra, para que eu não venha me apaixonar pela forma e para que eu exercite a humildade. Então isso é uma prova. Apesar da deficiência, da limitação, apesar de eu andar claudicando, né? Mas isso não é uma expiação. Foi uma prova que eu pedi para passar. Entende? Então a aprovação, ela vai existir na expiação, porque eu posso reclamar. E a aprovação não necessariamente está acompanhada de uma expiação. Ficou claro? Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova ela é uma expiação. Por isso é que ele diz, assim a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Claro, se eu já tivesse alcançado todas as lições de humildade, e o que é o contrário de humildade? Orgulho. Então, se eu digo, se eu preciso de humildade, é porque eu sou o quê? Orgulhoso. Então, se eu preciso passar por provas, é porque isso é sinal de inferioridade. Quando que eu vou deixar de passar por provas? Quando eu já tiver resolvido todas essas encrencas, não ter mais nenhuma atitude inferior dentro de mim. Por isso é que ele diz assim, ó, contudo, provas e expiações são sempre sinais de relativa inferioridade. Por que relativa? Porque um pode ser muito inferior e outro um pouco menos inferior. Mas ainda assim tem inferioridade. Porque o que é perfeito não precisa ser provado. Então, se eu passo por prova, é porque ainda não sou um espírito puro, ok? Um espírito pode, pois, ter adquirido certo grau de elevação, mas, desejando adiantar-se mais, solicita uma missão, uma tarefa a executar, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso, quanto mais penosa haja sido a luta. Então, por exemplo, muitos de nós, se a gente fosse programar a nossa reencarnação lá, participar lá do projeto da reencarnação, como nós não temos maturidade espiritual, aí nós vamos escolher um corpo maravilhoso, nós vamos escolher condições financeiras maravilhosas, um país maravilhoso, né? Porque a gente não tem muita consciência. Então a gente ia achar o quê? Que a gente ia querer tudo muito redondo, tudo muito maravilhoso. Gente, até aqui mesmo a gente diz assim, uma ótima, por exemplo, final de ano, né? Você tem um ano maravilhoso, um ano de muito sucesso, um ano de muita saúde, a gente não sabe o que está falando, né? Então, temos aprendido nesses últimos estudos. Quando é que nós mais evoluímos? É quando temos saúde? É quando tudo está muito bem? Não, gente. Porque quando nós temos saúde, quando tudo está muito bem, normalmente é aonde nós mais nos complicamos com a lei. Porque a gente nem lembra que existe dor do outro. Então, quando tudo está muito bem, quando a gente está com saúde, quando a gente está com a juventude, eita, a gente faz besteira demais. Se compromete demais. Se compromete demais. Então, são nessas dificuldades que a vida vai trazendo para a gente, que a gente vai aprendendo. Então, é por isso que espíritos lúcidos, nobres, eles não pedem facilidade. Por exemplo, vamos pegar o Francisco Cândido Xavier, esse espírito muito nobre, um espírito superior. Olha o que ele escolheu. Olha como ele pediu o corpo.
Olha as enfermidades do corpo. Olha as condições familiares. Ele foi órfão com 4 anos de idade. E a gente diz assim, mas tia, o Chico pediu isso tudo, era uma prova, era uma expiação? É assim, sabe, gente? Quando esses espíritos nobres, mas esses bem nobres mesmo, vão reencarnar com uma grande missão, eles querem falar de evangelho vivendo o evangelho, não sentado em um trono, mas participando das dores humanas. Então, quando Chico falava de evangelho, ele falava com conhecimento de causa. Quando ele falava de orfandade, ele falava com conhecimento de causa. Quando ele falava de maltratos infantis, ele falava com conhecimento de causa. Quando ele falava de traições e abandono, ele falava com conhecimento de causa. Quando ele falava de dificuldade financeira, ele falava com conhecimento de causa. Então, esses espíritos pensam, olha, apesar de todas as dificuldades, inclusive de saúde, porque a saúde física dele foi bem frágilzinha. Então, ele é como se ele dissesse assim, o recado é assim, gente, apesar de todas as dificuldades, quando se quer viver o evangelho, se vive. Agora, se ele tivesse uma vida maravilhosa, uma saúde perfeita, uma família maravilhosa, bastante dinheiro, a gente ia olhar e dizer assim, também ele não tem problema. Querer viver o evangelho do jeito que a gente está aqui. É como diz, quando Jesus diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem, Jesus estava pregado numa cruz. Ele não estava sentado no trono pedindo para Deus perdoar. Ele estava pregado na cruz. Então, esses espíritos nobres, eles têm essa consciência do que é melhor para o espírito. São as dificuldades, são as lutas. A pior coisa que pode estragar um ser humano, uma encarnação, são as facilidades. Então, a divindade, o nosso Pai eterno, é a pedagogia suprema, pedagogia divina. Sabe que as facilidades para um filho é a pior forma de fazer com que esse filho caia. Então, ele não nos dá as facilidades, e nos dá a responsabilidade. Então, o espírito nobre tem essa consciência, pela qual será tanto mais recompensado se sair vitorioso. Olha só, se sair vitorioso. Presta atenção. Quanto mais penosa haja sido a luta na terra. Tais são, especialmente, essas pessoas de instintos naturalmente bons. Instintos naturalmente bons. Aí você fala assim, tia, o instinto, eu penso que eu tenho que ser bom, não, já é meu natural. Por isso que ele diz, instintos naturalmente bons. São aquelas pessoas que já está inato nelas o bem. Elas já conquistaram isso, elas não sabem fazer o mal. Elas não sabem. E elas não precisam calcular para fazer o bem, elas já fazem o bem. Porque o natural delas é ser bom. Isso são esses espíritos nobres quando reencarnam aqui. A gente precisa dar uma calculada para fazer o bem, né? A gente precisa se obrigar muitas vezes a fazer o bem. Eles não precisam mais calcular, não. Já, o natural deles é esse, fazer o bem. Então ele diz, tais são especialmente essas pessoas de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos inatos, que faz parte da sua natureza, que parecem nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofrem
com resignação cristã, as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. É comum você encontrar pessoas assim aqui na Terra? Não, né, gente? Não é comum. Não é comum. Distintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos. É difícil encontrar. Que parece nada haver trazido de mal das existências anteriores e que sofre com resignação cristã as maiores dores, somente pedindo a Deus para suportá-las sem murmurar. Pode-se, ao contrário, considerar como expiação. Então, esse primeiro que nós falamos, né? Instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobre sentimento inatos, que parecem nada haver trazido de mal, esses daí vivem as provas. Ele está por uma provação. Agora, ele coloca: pode-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que provocam queixas e impelem, empurram o homem à revolta contra Deus. Então, se você está no seu trabalho, você reclama do que faz. Se você tem uma família, você reclama da família que tem. Se você passa por umas necessidades físicas, você reclama. Se você tem limitações físicas, você reclama. Então, reclamou, vírgula, isso é expiação. Revolta contra o que está passando, isso é uma expiação. Então, a gente já percebeu que a grande maioria é expiação, porque é muito raro você encontrar uma pessoa que não se revolta, que não reclama e que pede apenas força a Deus para suportar as dificuldades da vida. Tá certo? Sem dúvida, o sofrimento que não provoca queixumes pode ser uma expiação, mas é indício de que foi escolhido voluntariamente e não imposta, e constituiu prova de forte resolução, que é sinal de progresso. Então, ai tia, confundiu tudo aqui. Ele diz assim, ó: o sofrimento que não provoca queixumes pode ser também uma expiação. Então, vamos pegar o livro Missionário da Luz, A Reencarnação de Segismundo. Ele está programando a reencarnação dele para ter como pai o homem que outrora ele assassinou. Então, é um processo expiatório? É, mas ele está vindo com toda boa vontade. A probabilidade dele não reclamar é muito grande. Então, o fato de você não reclamar, de estar aguentando firme, não necessariamente isso também é uma prova. Pode ser uma expiação, mas é uma expiação que você tem consciência. Você sabe, você tem a informação, então você aceita aquilo sem reclamar, tá bom? Mas é indício de que foi escolhida voluntariamente. Então, no caso do Segismundo, ele escolheu, ele solicitou reencarnar para resgatar o débito ali na condição agora de filho. E não imposta. Então quer dizer, tia, quando tem muita reclamação é porque foi uma reencarnação imposta, foi uma programação imposta? Foi. Tanto é que muitas vezes a gente diz: eu não mereço estar aqui, eu não tinha por que estar passando por isso, eu não gosto dessa casa, eu não gosto dessa família, eu não gosto desse país, eu não gosto desse corpo. Até quem reclame do próprio corpo, né? Então isso é uma expiação. E não imposta, e constitui prova de forte resolução, o que é sinal de progresso, né? Então, foi escolhido voluntariamente aquele que tinha que expiar, ele escolheu, não importa, e constitui prova de uma forte resolução, o que é sinal de progresso, né? Poxa, que bom, ele está expiando, ele está reparando, ele solicitou, tem consciência e vai progredir, tá? Gente, a gente tem uma informação que eu acho que é mais importante, não é saber se é prova ou expiação, é saber que eu não devo reclamar, é saber que
eu tenho que ver qual a lição que essa dor quer me trazer. Tudo na vida tem um propósito, nada acontece por um mero acaso. Eu tenho que entender que são lições. Eu tenho que entender que eu estou numa escola chamada Planeta Terra e que todos nós passamos aqui por provas e expiações. Ninguém veio fazer um passeio. Há um propósito. Gente, nós existimos. Você já parou para pensar? Nós existimos. Nós somos um humano. Carregamos um corpo físico criado com perfeição. Quem criou esse corpo? Quem me criou? Então, logo, gente, existe um propósito muito grande. Estar na Terra é um propósito muito grande. Nós temos que ter maturidade para despertar para isso. Eu preciso entender o que eu vim fazer aqui, por que eu estou aqui. Eu não posso viver como animal apenas utilizando os instintos básicos. Eu tenho que entender que eu sou dotado de razão e eu preciso desenvolver isso. Eu preciso descobrir que eu penso. E último. Os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenha tornado puros. Então, primeira classe única, lá na escala espírita. Então, os espíritos, nós somos espíritos, tá? Agora nós estamos só encarnados. Não podem desejar a completa felicidade até que não se tenha tornado puros. Completa felicidade. Então, tia, quando eu for um espírito puro, eu não preciso mais reencarnar na matéria. Eu não preciso mais passar por provas tão dolorosas. Eu não tenho mais que estar num corpo que entra em putrefação. Eu não preciso mais lidar com a separação da morte. Eu não preciso mais lidar com as enfermidades dolorosas. Eu não preciso mais conviver com pessoas difíceis. E quando eu convivo com elas, elas não mais me fazem sofrer, porque eu entendo a infantilidade do ser. Então, quando Jesus fala da eternidade, é justamente o momento que eu me torno um espírito puro e que eu não preciso mais reencarnar. Agora são lições para eu chegar a ser um Cristo. E quando eu chegar nesse nível, eu terei a oportunidade de ajudar os meus irmãos primitivos a evoluir. É o trabalho que Jesus fez. É o trabalho que Jesus faz, na condição já de um irmão mais velho, tomar conta da gente. Essa turminha difícil, chamada de terrícolas, né? Gostoso isso, né, gente? Então, os espíritos não podem aspirar à completa felicidade até que não se tenha tornado puros. Então, tem como eu ter uma completa felicidade aqui na Terra? Não. Só quando eu me tornar um espírito puro. E aí, nem mais aqui na Terra estarei. Qualquer mácula, qualquer mancha moral, né, lhes interdita a entrada nos mundos felizes. Qualquer mácula me impede de entrar nos mundos felizes. Aí tu tá pensando que é um mundo geograficamente, né, calculado, e eu chego lá na porta, não, você ainda tem mancha, não pode entrar. Gente, isso é um sentido figurado. A gente tem que entender, quando Jesus falava que o reino de Deus, ele está dentro de nós. Então, enquanto houver mácula aqui dentro, eu não tenho como acessar a verdadeira paz íntima, a verdadeira felicidade íntima, o verdadeiro paraíso íntimo. Porque o inferno, ele não é um lugar geográfico.
O inferno, ele é a minha própria consciência, que plasma em qualquer lugar que eu possa estar. Se você carrega um inferno na sua consciência, e se você está encarnado, vivendo esse inferno, você pode estar dentro de um quarto, muito bem mobiliado, com tecidos nessa cama caríssimos, tecidos egípcios, limpo, almofadas maravilhosas. Quando tu fecha teus olhos, tu te depara com um inferno interior. Aí você não consegue dormir. Então, ou você vai para o uísque, ou você vai para medicações, ou você vai para drogas ilícitas mais pesadas, para tentar anestesiar a tua consciência, que é inferno pior. Então hoje nós temos um número muito grande de pessoas encarnadas, vivendo aqui na Terra um verdadeiro inferno. Então, apesar de um quarto belíssimo, eu projeto o inferno que está dentro de mim. E é muito desagradável eu fechar os meus olhos e me deparar com o inferno. E não tem dinheiro no mundo que faça mudar isso. Só a nossa atitude. Só o nosso comportamento moral. São como os passageiros de um navio atingido pela peste, aos quais se impede a entrada em uma cidade até que se hajam expurgado, né? Então, essa entrada, para eu ter acesso nesse mundo espiritual, eu preciso ter vibração específica. Eu não consigo entrar, não é porque vai ter um porteiro, eu não consigo acessar essa dimensão. Entende? Eu não consigo acessar, porque eu não tenho vibração para isso. Eu não estou vestido da túnica nupcial. Então eu não tenho como acessar, eu não tenho como adentrar nessa dimensão, porque eu não vibro amor, eu não vibro pureza ainda. Então cada um de nós estamos na dimensão que nós vibramos. Isso é uma lei que rege o universo. Então não precisa de um porteiro. Nós não temos como acessar. Se eu mudo e me torno um humano melhor, a minha vibração é outra. E não tem como mudar a vibração sem mudar a atitude. Então é impossível alguém interceder por mim. Deixa ela entrar. Não, ela não consegue por conta da vibração. Entende, gente? É da lei isso, é da lei. Então, para finalizar, é nas diversas existências corpóreas que os espíritos se despojam, largam, deixam, pouco a pouco, de suas imperfeições. Deus nos fez imperfeitos? Não. Deus nos fez espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem nenhuma informação para começar o processo de evolução, mas Ele deixou uma lei gravada dentro de nós para nos conduzir. Então a gente teima. Tia, eu tenho essa lei? Tem, todos nós a temos. Ela está aqui, ó, só que a gente não quer obedecê-la. A gente não quer obedecê-la, a gente não quer obedecer
a lei de Deus que está na nossa consciência. A gente quer fazer do nosso jeito, por teimosia. Então não é ignorância, é teimosia, rebeldia. E nós sabemos o que é certo e o que é errado. Todos nós sabemos. Espíritos se despojam pouco a pouco de suas imperfeições. As provações da vida, quando bem suportadas, os fazem adiantar-se. Como expiações, elas apagam as faltas do passado e purificam. E nos purificam. Estava sujo? Purificou. São o remédio que limpa as chagas e cura o doente, as expiações. Quanto mais grave é o mal que eu fiz, tanto mais enérgico deve ser o seu remédio. Então, é aquilo que nós falamos. Quanto maior o mal que eu fiz, maior a dor. Aí ele coloca a dor como um remédio. Um remédio bem forte. Ou seja, uma dor bem forte para ver se a gente toma jeito. Aquele, pois, que sofre muito, deve reconhecer que muito tinha a expiar e alegrar-se a ideia de ser logo curado. Depende dele pela resignação, ou seja, nada de reclamar, tornar proveitoso o seu sofrimento e não lhe estragar o fruto com as suas impaciências, pois, do contrário, terá de recomeçar. Então, a gente entendeu agora, bem-aventurados aflitos, nós entendemos o processo das causas anteriores das aflições, sabemos que a expiação é um processo de reparação, mas tivemos uma lição maravilhosa, que não basta passar pelo sofrimento, precisamos saber passar por esse sofrimento. Reclamou, já era. Se revoltou, também já era. É necessário realmente esse processo de: Senhor, seja feita a tua vontade, me dê força e coragem para não reclamar, não desistir. Resignação. Foi bom, gente, acabou. No nosso próximo estudo, se Deus nos permitir, nós vamos estudar o item 11, esquecimento do passado. Já fica aqui o nosso abraço a todos os nossos irmãos que estão acompanhando pela Rádio Espírita do Paraná e pela Rádio Manaus de Estudo Espírita, aos nossos irmãos que irão acompanhar depois através das plataformas, tá? Spotify e demais plataformas, tá bom? Um abraço a todos. Vamos agora agradecermos a Jesus por mais essa oportunidade, né? Quantas lições, Senhor. Quantas orientações, quantas advertências, quantas informações. E aí percebemos, amor amado, que o Senhor não desiste de nenhum de nós. E o Consolador prometido tem essa característica: chamar os trabalhadores da última hora. Que nós possamos, Senhor, dessa vez te ouvir. Que nós possamos dessa vez fazermos um esforço grandioso para não mais errar, para nos tornarmos pessoas melhores. E sabemos, Senhor, que o maior exercício é dentro de casa. Que possamos, na condição de esposa, sermos aquela que traz o equilíbrio e a paz para o lar, sem reclamações, sem crises de ciúmes, sem nenhuma maledicência. Que na condição de esposo, Senhor,
possamos ser o responsável pelo lar, o provedor. Que possamos usar da palavra não para agredir, mas para fortalecer, para acarinhar. Que dos braços do homem do lar possa passar sempre segurança, mas nunca agressividade. Na condição de filhos, Senhor, que possamos respeitar a nossa mãe, o nosso pai. Que na condição de irmãos, que possamos viver com docilidade, com atenção e com cuidado. Muito obrigada, divino amigo, porque é dentro do lar, nessa oficina divina, que nós burilamos verdadeiramente a nossa condição espiritual. Muito obrigada, amor amado, amor de nossa vida. Que tua paz possa envolver a todos nós. Que essa luz, Senhor, que cai do mais alto, possa nos acalmar, nos tranquilizar e nos fortalecer para a luta contra o mal que ainda está dentro de cada um de nós. Muito obrigada, Senhor. Graça te damos, que assim seja. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.